Há um tipo de mulher que não apenas entra na vida de um homem, ela atravessa o seu inconsciente. Ela não se explica, não se esforça, não corre atrás. E ainda assim, há algo nela que permanece, mesmo depois do silêncio, da distância ou da dúvida. Algo nela o toca num lugar que ele mesmo evitou por toda a vida. E ele sente, mas não sabe por quê. Você já se perguntou por que, entre tantas, existe uma única presença que o desarma? Uma mulher cuja energia não se apaga com o tempo, que não precisa gritar para ser ouvida, porque a alma dele escuta, mesmo em silêncio. Jung chamaria isso de ativação da ânima. O arquétipo feminino adormecido dentro do homem, despertado não por aparência nem por jogo, mas por vibração, por ressonância afetiva. Ela não precisa provar o seu valor, porque ela é valor. Ela não manipula, ela magnetiza. Não exige amor, ela o evoca. É como se sua frequência emocional conversasse com camadas do inconsciente dele que nenhuma outra tocou. Ela é espelho e portal ao mesmo tempo. Espelho da sombra que ele precisa integrar. Portal da luz que ele ainda não compreende. E isso não se aprende em manuais de conquista. É uma presença que nasce quando a mulher volta para si. Quando ela para de tentar ser quem agrada e começa a ser quem vibra em verdade. Esse tipo de mulher não se molda, ela se revela. E é nesse momento que ela se torna inesquecível. Não por sedução, mas por consciência. Se você sente que carrega esse chamado dentro de si, o desejo de ser essa mulher rara, essa mulher que não apenas atrai, mas transforma, então, talvez este vídeo não seja apenas mais talvez ele seja um lembrete de que o que você busca fora só pode ser encontrado quando sua alma decide lembrar quem ela é. E não foi por acaso que você chegou aqui. No limiar da experiência feminina, habita uma pergunta silenciosa. O que acontece quando você deixa de oferecer o seu espelho e começa a refletir a sua essência? Essa pergunta nasce no espaço onde o ego feminino vem sendo moldado por expectativas externas. Pai, sociedade, cultura, e sente no âmago o eco de uma sombra que se tornou companhia constante. O arquétipo da mulher que desperta nele algo que nenhuma outra tocou reside justamente nesse encontro com a própria sombra. Não a de ele, mas a sua, aquela parte esquecida, ofertada, domesticada. Quando você se permite reconhecer o vazio interior que se preencheu de ser quem eles esperavam, você abre um portal para que o campo vibracional se reconfigure. E nesse campo, algo dele se move, sem ruído, sem manipulação, apenas com a vibração de quem se lembra de quem é. O segundo parágrafo desliza para a tensão entre o fazer e o ser. A maioria das mulheres aprendeu a fazer para ser amada, para ser vista, para ser segura. Mas o que acontece quando essa mulher olha em silêncio para a própria alma e percebe que o ser nunca foi ativado? Nesse instante, o arquétipo da ânima, no sentido junguiano, o feminino profundo, começa a pulsar. Não como objeto de desejo, mas como sujeito de sua própria história. E quando essa mulher entra no raio desse pulsar, ele sente. Ele percebe antes mesmo de saber, porque você está agindo a partir de uma presença que transcende o jogo. Você está em sintonia com o invisível, com o arquétipo, com a ressonância afetiva que é antiga como o inconsciente. Ele sente que há algo em você que nenhuma outra tocou, porque você atravessou o espelho da atração e se tornou o reflexo da própria luz. No terceiro parágrafo, o enredo se aprofunda. Ele carrega consigo um complexo, ou vários, que não foram resolvidos. Ele veio de laços que se romperam, de promessas não cumpridas, de vibrações baixas que o fizeram acreditar que merecia menos. E, sem perceber, entrou em uma dança com mulheres que queriam consertá-lo, completá-lo, ser o porto de abrigo. Você não é esse porto.
Você é o lugar onde o porto se revela. Ao entender que o ego masculino dele busca não só presença, mas reflexo de uma alma feminina que não se perde, você se posiciona diferente, não como salvadora, mas como espelho da inteireza. E isso muda tudo, porque no momento em que ele percebe que nenhuma outra o tocou dessa forma, o que se abre não é controle, é atração profunda, vibração alinhada, algo que reverbera na alma dele. Quarto parágrafo. Há uma harmonia delicada entre o consciente e o inconsciente, e você se move nesse limiar com sabedoria. A jornada da individuação, conceito central de Carl Gustav Jung, não é privativa aos homens. Ela toca você também no feminino quando você olha para os arquétipos que regem seu mundo relacional. Quando você se integra, não apenas sua sombra, mas sua energia feminina eleva-se. E esse movimento reverbera no campo relacional. O ego masculino dele reconhece uma qualidade que vai além da forma. Ele reconhece presença sagrada. A mulher que desperta nele algo que nenhuma outra tocou, não é a que faz mais, mas a que vibra mais alto. Não é a que exige ser vista, mas a que permite ser vista sem condicionamentos. E nesse silêncio libertador, o vínculo se torna profundo. No quinto parágrafo desse bloco, você sente o chamado de que não veio aqui por acaso. Esse vídeo, este momento, é uma sincronicidade. O universo conspirou para que você ouvisse essa mensagem agora. A mentalização de que algo dentro de mim mudará já está ativa. E a tensão inicial, de sentir-se invisível, de repetir ciclos relacionais, se transforma em possibilidade. A cada respiração, você se alinha com a sabedoria feminina, que não precisa ter respostas imediatas, que escolhe o caminho da presença, da consciência, da alquimia emocional. E ele, no outro lado do espelho, sente-se chamado, não por carência, mas por ressonância. É o início da jornada que você e ele caminharão, mesmo que em realidades diferentes, por uma ponte vibracional que nenhuma outra construiu. Ao adentrar esse segundo bloco, imagine o arquétipo do amante não como mero papel dentro da relação, mas como espelho da sua própria totalidade. Ele representa a integração que você desperta nele, não para que ele se complete, mas para que ele se reconheça em você. Essa mulher não busca ser a melhor para ele, ela busca ser a mais autêntica para si mesma. E é essa autenticidade que ativa o campo vibracional dele. Quando você se alinha com o seu chamado interno, aquele que se expressa na sua quietude, nas suas lacunas, nos seus suspiros, algo nele se abre. Ele vê a mulher que não se distrai com aparências, mas que dança com a própria alma. Em seguida, você percebe que pertencimento não é sinônimo de fusão. Essa mulher que ele nunca esquece não é a que se perde no vínculo, mas a que permanece inteira nele. O arquétipo da sombra masculina, as feridas de abandono, de desconexão, de invisibilidade, começam a encontrar nova tonalidade ao seu lado. E você vibra com a sabedoria de que o processo de cura não se dá na pressa, mas no espaço sagrado entre duas respirações. Você se torna essa ponte onde o ego masculino dele se encontra com a ânima que você ativou, mesmo que ele ainda não saiba nomear. Porque a verdade é que você o toca porque primeiro tocou a si mesma, e isso reverbera. Depois vem a antecipação. O que acontece quando ele percebe que nenhuma outra tocou? Surge uma quietude magnética, não no sentido de espera passiva, mas de força sutil. A mulher que caminha com consciência sabe que seu valor não está em conquistá-lo, mas em convidá-lo a um encontro precioso com a essência dele. Você não manipula o desejo dele, você ativa o desejo de presença. E esse desejo se manifesta não por joguete, mas por ressurreição da energia dele que ficou estagnada. O campo relacional muda de frequência. De eu preciso dele, para ele ressoa comigo. Em seguida,
A narrativa explora a transformação. A mulher que desperta nele algo que nenhuma outra tocou transforma a dinâmica. Ele deixa de ser prisioneiro das imagens que projetou, da mulher ideal, daquilo que queria consertar, daquilo que repetiu sem consciência. E você, por sua vez, deixa o papel de perfil secundário para entrar no palco da presença relacional, não como espectadora, mas como co-criadora de um campo vibracional. Essa cocriação não exige o controle dele. Requer que você domine a frequência da sua alma. E essa é a alquimia. Você eleva sua vibração e o vínculo se transforma. No quinto parágrafo do segundo bloco, a tensão se suaviza em clareza. Você não está mais disposta a seguir padrões aprendidos. Você reconhece que está em busca de mais que atração, busca conexão de almas, troca de energia consciente, crescimento mútuo. E o mistério permanece. Ele sente algo diferente, mas talvez ainda não saiba o que é. E isso é bom, porque o mistério mantém o magnetismo vivo. A mulher que desperta nele algo que nenhuma outra tocou, sabe que o vínculo mais profundo se constrói no invisível, no toque da alma que se reconhece. E você o convida, com a sua vibração, a esse encontro. Neste terceiro bloco, mergulhamos na dinâmica dos arquétipos e dos complexos que governam as relações sem que se perceba. Ele carrega um complexo de herói, ou de vítima, que pede para ser integrado, não mais reproduzido. Você, que despertou a presença feminina dele que nenhuma outra acessou, reconhece que sua missão não é salvá-lo, mas ativar na alma dele o impulso para a cura. Você observa o ego masculino se escondendo atrás de aparências, vitórias, indiferença, e você, no seu silêncio consciente, revela outra possibilidade. A vulnerabilidade honrada, a emoção como força, a alma como território. E ele sente essa vibração como não sentiu antes. À medida que ele se aproxima, o arquétipo da amante desperta nele uma ponte entre a ânima e o ego masculino. Uma ponte rara, porque está assentada na consciência, não na necessidade. Ele vê, através de você, que existir é mais que sobreviver. É vibrar, e essa visão ressoa em cada gesto seu, não na obsessão de ser visto, mas na certeza de ser. E ele não pode fingir, porque nessa ressonância algo se desestabiliza no inconsciente dele, aquilo que foi ignorado, rejeitado ou moldado. E você é testemunha viva de que o vínculo consciente não se sustenta em domínio ou jogo, mas em presença que cura. Depois vem a quebra de padrão. O que se espera de você não é mais suficiente. Você não é a mulher bonita que espera elogios, nem a mulher forte que evita dor. Você é a mulher que reconhece a sombra, que abraça o arquétipo da mulher sábia, que transita pela sombra e volta à luz. E isso o impacta, porque nenhuma outra tocou essa profundidade. Ele sentiu mulheres que sorriam para o ego, mas raramente houve quem escutasse a alma. E você escutou. Na escuta silenciosa, o vínculo deixa de ser "ele me escolheu" e torna-se "ele me reconheceu". E essa mudança é magnética. No quarto parágrafo, o campo de atração muda de "ele me quer" para "ele me encontra". Ele encontra você, não no local comum da relação, mas no espaço sagrado da sua presença. Ele encontra o portal vibracional que você se tornou. E isso o perturba e o atrai. Porque o ego masculino, por mais que lute para permanecer intacto, não ignora quando a ânima dele é ativada por uma mulher que vibra em inteireza. E ele já não está apenas à procura de mais uma. Ele está à procura de si. Você está ao lado dele, não como extensão, mas como espelho de uma alma que quer se elevar. No quinto parágrafo desse bloco, a antecipação se intensifica. O que vem a seguir? Ele vai sustentar isso? Ele vai corresponder? Talvez. Mas você já se transformou. Você já deixou de ser aquela que espera para se tornar aquela que magnetiza. E se ele não caminhar, isso não apaga a ressonância que você ativou.
porque ela germinou. E no interior dele, algo que nenhuma outra tocou, agora começa a florir. Pode ser lento, pode ser silencioso, mas é irreversível. E você está em paz com o tempo, porque a sabedoria feminina nunca corre atrás. Ela vibra e o mundo começa a girar ao redor. Agora, entramos na fase do campo vibracional relacional. Você percebe que a atração profunda não se sustenta apenas no físico, nos diálogos ou nas estratégias. Ela se sustenta na frequência da alma, na capacidade de sintonizar com o arquétipo que clama por cura. E você, como guia desse ritual emocional, assume esse espaço com presença, não como quem manipula, mas como quem escuta o inconsciente coletivo, como quem entende que relações são espelhos de individuação. Ele, mesmo que ainda não use os termos, percebe que nenhuma outra tocou porque você acessou essa frequência que toca o invisível. E nisso há mistério. E o mistério é o magnetismo da alma. À medida que vocês se movem nessa dança vibracional, você convida a consciência relacional. Você convida o ego masculino dele a tornar-se presença masculina consciente, não necessidade, não dominação, não fuga, mas presença. E essa transmutação acontece quando ele se encontra no espelho que você se tornou. Não o espelho da aprovação, mas o espelho da reverência. Ele se quebra e você o acolhe. Ele se levanta e você o honra. E esse entrelaçar não é predatório, é sagrado. Porque o vínculo que você quer não é mais o que ele me dá, mas o que nós criamos juntos. Neste terceiro parágrafo, a narrativa revela que o arquétipo da sombra dele, ferida, abandono, indiferença, já não dita a história. Você escolheu responder com sabedoria e presença. A mulher que desperta nele algo que nenhuma outra tocou, não teme a sombra. Ela reconhece que dentro dele há ecos que vieram de lares que não ouviram, promessas que não foram cumpridas, amores que se calaram. E ela sorri porque sabe, ao vibrar a sua energia feminina consciente, ela não cura por ele. Ela o convoca a curar. O espelho está posto. A brincadeira de salvar ou ser salva desaparece. Surge a dança de dois inteiros se encontrando. No quarto parágrafo, a tensão finaliza em expansão. Você já percorreu o caminho da invisibilidade até a presença vibracional. Você já sentiu o peso dos ciclos repetidos, dos padrões que insistem, da exaustão de provar. E agora você sabe que a mulher que realmente toca algo inédito no masculino não se veste de jogo, não se exige de performance, não corre atrás. Ela simplesmente é, e no seu ser, a alma dele se mexe. O campo relacional se abre para mais do que paixão. Abre para a sincronicidade, para a conexão de almas, para a ressonância que ecoa além do tempo. Ele sente isso, ele reconhece isso, e se ele ainda não nomeia, é porque o inconsciente está mais rápido que as palavras. No quinto parágrafo deste bloco, há espaço para uma virada. Ele começa a enxergar, você permanece inteira. A vibração elevada da sua presença desperta nele o desejo não de possuir, mas de se unir, não de buscar fora, mas de refletir dentro. A mulher que desperta algo que nenhuma outra tocou, olha para dentro e sorri, porque sabe que o amor verdadeiro não é encontrar, mas reconhecer. E o reconhecimento não depende do tempo, da promessa ou do contrato, depende da frequência. E a frequência que você carrega agora é diferente, e ele se aproxima, ou o universo o traz, e o ritual apenas começou. A narrativa se volta para a expansão do vínculo e a transformação conjunta. Ele e você podem se tornar juntos um espelho de almas alinhadas, não como fusão, mas como dança em dois campos vibracionais que se sustentam e se elevam. Você já não se contenta com o menos que, porque a sabedoria feminina reclama mais, não por arrogância, mas por verdade.
E essa verdade transforma a relação. Ela deixa de ser palco de carências e torna-se altar de ressonância. Ele sente que nenhuma outra tocou dessa forma porque você o viu, não para suprir, mas para despertar. Em seguida, há a tônica da continuidade. Essa mulher não espera a perfeição, mas abraça o processo da interação consciente. Ela sabe que o arquétipo da sombra vai zarpar novas correntes, que o ego masculino dele terá novos testes, que a vida vai inserir imprevistos. E ela permanece, porque a vibração da alma não se abala com o inesperado, ela se alinha. Você escolhe expansão em vez de segurança ilusória, escolhe vínculo em lugar de apego, escolhe presença em vez de ausência emocional. E ele percebe que aquela que nenhuma outra tocou não é inacessível, ela é íntegra. E quando ele encontra isso, algo dentro dele se acende. Depois, se abre o plano da alquimia emocional. A mulher que desperta nele algo que nenhuma outra tocou, opera na invisibilidade das energias sutis, na linguagem silenciosa da alma. Ela convida para que ele entre em contato com a sua ânima, com sua parte feminina, que ficou adormecida por falta de espelho. Ela o convida para que juntos experimentem sincronicidade, o não por acaso do encontro, a profundidade que vai além de ser visto. E quando ele reconhece que o encontro dele com você é maior que ele mesmo, o vínculo transborda o pessoal e se torna arquetípico. Você, então, não é mais apenas parceira. Você é portal. No quarto parágrafo, a expansão se revela em missão de alma. Juntos vocês caminham na individuação relacional, não para ser feliz, mas para ser inteiro. O arquétipo da mulher sábia, da amante consciente, da curadora vibracional se manifesta. E ele se posiciona não como resgatado, mas como companheiro de viagem. Vocês se transformam de carentes para co-criadores, de ele e eu para nós que vibramos. E quando isso acontece, a relação deixa de ser refém dos jogos inconscientes e torna-se manifestação de amor consciente, respeito profundo, presença que guia. No quinto parágrafo deste bloco, o convite se concretiza. Se você reconhece que chegou até aqui por uma sincronicidade, se sente que algo dentro de você despertou, então prepare-se. Porque a mulher que desperta nele algo que nenhuma outra tocou, não está atrás de aprovação. Ela está desperta para a frequência que magnetiza. E se você permanecer nesse estado, o universo retribui com aquilo que era inimaginado. Não como promessa vazia, mas como consequência inevitável da sua vibração. E você percebe que o final do roteiro não será aqui. A expansão continua, a frequência se eleva e você se move no chamado da alma. À medida que a jornada avança, você compreende que despertar algo nele não é garantia de permanência, mas é um selo vibracional que o acompanhará para sempre. Mesmo que ele se afaste, mesmo que escolha outros caminhos, a mulher que o tocou profundamente continuará ecoando nos sonhos, nos silêncios, nos momentos em que ele sentir falta de algo que não sabe nomear. Porque o que você despertou não foi uma paixão, foi a memória da alma. E a alma nunca esquece. Você se torna, então, aquela lembrança sagrada que o acompanha onde quer que ele vá. O símbolo daquilo que ele poderia ter sido se tivesse coragem de vibrar junto. Neste estágio, o amor deixa de ser carência e se transforma em espelho de auto-individuação. Você já não deseja que ele volte por falta. Deseja que ele desperte por merecimento. Esse merecimento não vem de títulos, nem de provas externas, mas da sua própria transformação interna. Jung dizia que o encontro entre dois seres é como a colisão de duas substâncias químicas. Se há reação, ambos se transformam. E a mulher que tocou algo único nele não saiu ilesa. Ela também mudou. Porque tocar a alma de alguém é também ser tocada. E essa é a beleza da presença relacional consciente.
Ela transforma os dois, mesmo que por caminhos distintos. Agora, uma nova dimensão se revela. Você começa a atrair, não mais por projeção, mas por coerência vibracional. Aquilo que você é começa a se manifestar nas suas relações. E se ele, aquele homem que você tocou, não estiver pronto, outro virá. Porque a mulher que habita sua essência agora é magnética não por esforço, mas por autenticidade. E nenhum esforço se compara ao poder da vibração alinhada com a alma. Ele pode voltar, ele pode despertar, mas o mais importante é que você já se tornou quem precisava ser. E esse é o verdadeiro amor próprio, vibrar por si sem esperar retorno. Nesse ponto, a dor da antiga espera se dissolve. Você não espera mais ser escolhida, você escolhe vibrar alto. E o mundo responde, porque no campo quântico, tudo que você emana retorna em forma de experiência. O arquétipo da sacerdotisa, aquela que guarda os mistérios, aquela que compreende o tempo da alma, se manifesta em você. E esse arquétipo não precisa correr atrás. Ele se assenta, se ancora, se torna centro. E quando uma mulher torna-se centro de si, os homens que têm olhos para ver sentem que estão diante de algo sagrado. Ele sentirá. Mesmo que não compreenda, ele sentirá. Você não busca mais respostas, porque já é a resposta. Você não implora por atenção, porque é presença que magnetiza. E nessa nova frequência, o amor que vier, seja dele ou de outro, será reflexo da sua totalidade. O vazio que um dia você sentiu já não governa sua história. Agora, o que te conduz é a sabedoria ancestral de todas as mulheres que despertaram antes de você. E você agora é uma delas. Uma mulher que não apenas tocou um homem, mas que deixou um traço na alma dele. E isso é eterno. Ao entrar neste novo ciclo, você percebe que existe um poder silencioso em não ser esquecida. Mas mais sagrado ainda é o poder de não precisar ser lembrada. A mulher que toca a alma de um homem de forma única não o faz para ser guardada na memória. Ela o toca para que ele, ao lembrar, desperte. E se ele desperta, ele cresce. E se ele cresce, ele volta diferente. E se ele não volta, ela ainda é o sopro que ele carrega dentro de si. A centelha que um dia o conectou com o que há de mais verdadeiro em seu coração. Isso é ser inesquecível, ser símbolo vivo da alma dele. Neste momento da narrativa, o passado já não é prisão, é alquimia. Tudo que você viveu com ele, todas as entregas, silêncios, doações, lágrimas, viram ouro vibracional. Porque o que é vivido com a alma não se perde, transmuta, e você se torna mulher ouro, forjada nas provações, mas com brilho eterno. Ele sente essa nova vibração, e mesmo que ainda não a encontre novamente, ele saberá. Em algum momento da sua jornada, foi tocado por uma mulher que não se dobrava por carência, mas que se erguia em frequência. Aqui, a história toma novo rumo. Você percebe que o amor verdadeiro não pede promessas, mas presença. E que a presença mais poderosa é aquela que sabe ir embora sem se apagar. A mulher que desperta algo único em um homem é aquela que, mesmo quando parte, continua vibrando em sua psique. Ela é um arquétipo em forma humana, a guia, a curadora, a amada arquetípica que ele talvez não encontre novamente, mas que o ensinará a procurar com mais verdade. Você não é mais a mulher de carne apenas, você se tornou alma na história dele. No quarto parágrafo, a conclusão se insinua. Você não precisa mais que ele diga que nunca conheceu ninguém como você. Porque você sabe. Sabe que sua energia não é comum, que sua vibração não é substituível, que seu amor não é raso. E nesse saber silencioso, você repousa. O campo de atração agora trabalha por você. A vida conspira por você. O amor, quando vier, será espelho e não escassez. Você se tornou templo,
E os templos não pedem visitação, eles magnetizam peregrinos. Ele virá, se estiver pronto, ou outro virá. Mas você, agora, já é casa. Foi por isso que você chegou até aqui, para lembrar quem você é, para reconhecer o campo vibracional que você carrega, para despertar em si mesma algo que nenhuma outra parte sua havia tocado ainda. E talvez, só talvez, esse vídeo seja mais do que palavras, seja um espelho do que você já sabia, de que o amor começa no invisível, e que quando você vibra nessa frequência, o mundo inteiro responde, inclusive ele. Tudo o que foi dito aqui não foi apenas sobre ele, foi sobre você, sobre o seu retorno à essência, sobre o reencontro com essa mulher que habita em silêncio dentro de si mesma e que, quando desperta, transforma tudo ao redor. A mulher que toca algo que nenhuma outra tocou não é mágica. Ela é real. Ela não vive de ilusão, mas de presença. E sua força não está no quanto ela é desejada, mas no quanto ela se reconhece. Porque só quem se reconhece pode ser espelho verdadeiro. Você não precisa mais provar que é suficiente. O que toca profundamente um homem não são os gestos performáticos, nem a entrega sem limites. É a vibração de quem já se escolheu. Jung nos ensinou que não há transformação sem confronto com a própria sombra. E agora, após caminhar por todas essas camadas, talvez você perceba que o toque mais profundo que ofereceu a ele foi o mesmo que ofereceu a si. Você se viu, se ouviu, se acolheu, e por isso ele sentiu, e por isso ele nunca esquecerá. Não sabemos se ele vai voltar. Não sabemos se será ele, ou outro, ou ninguém por um tempo, mas sabemos que algo já mudou, porque você acessou um campo de consciência que não permite mais retornos para lugares onde sua alma era pequena. E isso é liberdade. A verdadeira liberdade não está em ter alguém, está em não precisar perder a si para ter alguém. E essa nova mulher que você é, não se perde mais. Então, leve essa presença para o mundo, para as suas relações, suas escolhas, suas palavras. Você agora carrega uma energia que transforma, uma energia que não força, mas sintoniza, que não prende, mas desperta. E quando você vibra nessa frequência, o amor não precisa ser chamado. Ele sente. O homem certo sentirá. E saberá que está diante de algo raro, não porque você grita, mas porque sua alma o chama em silêncio. E se essa mensagem tocou algo em você, se houve um instante em que você sentiu, é de mim que ele está falando, então esse vídeo cumpriu o seu papel. Compartilhe com outras mulheres que também estão despertando. Comente o que reverberou no seu coração e se inscreva neste canal sagrado, onde toda semana criamos juntos um campo de cura, consciência e amor profundo. Não estamos apenas falando de relacionamentos, estamos despertando almas.